Boas-vindas a mais um episódio do Me Conta a Sua História, nessa temporada que tá inédita porque eu tô contando a minha história pra vocês. E nesse segundo episódio eu entrevistei a minha colega de profissão, a jornalista Renata de Medeiros. A Rê desbravou o jornalismo esportivo para nós mulheres. Ela foi a primeira, vamos dizer assim, jornalista de torcida da Rádio Gaúcha aqui do Rio Grande do Sul. A Rê também já trabalhou no Sport TV e na Cazé TV, o canal de YouTubes. Hoje é considerado, em 2025, o maior produtor de conteúdo esportivo da rede social. E de quem diria, né? Porque o YouTube nem existia na época que a gente se conheceu. Mas isso é outra história que vocês vão conferir nesse episódio. A Rê já foi para a Copa do Mundo Feminina na Austrália, também já foi para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Ou seja, a entrevista de hoje é sobre conquistar o tão desejado diploma e ver os seus sonhos profissionais se tornarem realidade. São muitas lembranças e recordações da nossa infância, da nossa adolescência e uma ótima reflexão para nós mulheres nesse universo jornalístico. Então, se eu fosse você, ficava aí para conferir essa entrevista quase que exclusiva com a Renata de Medeiros. Bom, Rê, vamos começar então. A primeira pergunta que eu quero te fazer, já que a gente está falando nesse episódio sobre conquistar o sonho de pegar o diploma e, enfim, né, aquele portal mágico que a gente abre depois que pega o crachá na mão. A gente escolheu fazer jornalismo, seguimos carreiras completamente diferentes. Hoje eu tô na política, tá sempre ficou no esporte, né? E aí é aquela pergunta que as pessoas fazem, assim, porque quem tá aqui ouvindo, a Renata, você já cobriu Copa do Mundo Feminina, já cobriu Copa do Mundo de clubes da FIFA. Como é que é essa sensação de, de fato, eu conquistei o que eu tanto queria? Passar pelas melhores redações do país. Tu foi pioneira em muitos espaços, sendo uma mulher no jornalismo esportivo. Nós duas sabemos o quanto isso é um mundo muito masculino. E, de fato, viver momentos tão históricos, né, no esporte, meu Deus do céu. Eu que fiz jornalismo, tive muitos colegas que entraram no jornalismo, principalmente aqueles que queriam ser narradores, dizendo: eu vou, pelo menos uma vez na minha vida, participar de alguma Copa do Mundo. Como é que é essa sensação de olhar agora e dizer: eu, de fato, conquistei o que eu queria e, entre aspas, realizei o meu sonho? Cara, para mim é muito difícil pensar nesse prisma, assim, sobre esse assunto, porque tu foi uma das pessoas que acompanhou desde, sei lá, que eu não sei nem que idade que eu tinha quando eu comecei a me interessar por esporte, por jornalismo esportivo, assim, porque a gente escrevia muito Muito. no colégio, né? Eu lembro que a gente tinha muitas coisas de redação e eu sempre fazia sobre futebol. Insuportável, né? Gente, não vai E, bater. Sim, era muito insuportável. Chegava segunda-feira, pós-Grenal, era, ai meu Deus, era Renato e Matheus. e Só. eu era minoria, né? É. Porque eu era colorada, a nossa sala toda era gremista praticamente, porque o Grêmio vivia uma fase muito boa, assim. O Inter demorou pelo menos 10 anos, assim, para ganhar um título grande. E, enfim, assim, não sei onde surgiu isso, sabe? Então, para mim, como sempre foi uma coisa que esteve comigo, é muito difícil ter esse olhar assim de, ai, era o meu sonho, porque para mim as coisas foram só acontecendo de maneira muito natural, sabe? Mas eu tive essa sensação que tu falou, e eu lembro de forma muito viva, assim, e eu acho muito especial olhar para esse momento depois de tanto tempo, porque a gente sabe, né, Tainá, por ter vivido o jornalismo, a faculdade de jornalismo, que o jornalismo impresso era muito presente na nossa infância e 10, 15 anos depois é quase inexistente, né? Mas a gente que gostava de escrever muito no colégio sempre vislumbrava algo que tivesse a ver com a escrita, né? Então, quando eu me peguei escrevendo matéria para Zero Hora sobre esporte, eu fiquei assim.
E eu tinha 20 anos, nem tinha me formado ainda. Eu fiquei assim, meu Deus, o que mais que eu posso querer agora? Porque eu imaginei que eu ia conseguir isso com uns 50, 60 anos, sei lá, sabe, com muitos anos de luta, assim, atrás do jornalismo, né? E aí eu lembro que eu fiz uma matéria, eu era setorista, assistente de reportagem da preparação de Porto Alegre para a Copa de 2014. E aí eu era basicamente setorista das obras do Beira-Rio, assim. E eu descobri alguma coisa alguma peça que estava vindo da Alemanha, num container, que ia chegar no cais Mauá, em Porto Alegre. Eu queria fazer o caminho todo, aí descobri o telefone do engenheiro que ia receber esse negócio, consegui entrar no Beira-Rio e tal, não sei o quê. Fiz tudo escondida do meu editor, assim. Ele me descascou, mas disse parabéns. Acho que vai rolar reportagem de capa sobre isso. Só que assim, eu não tinha me formado, eu não podia assinar a matéria, então ninguém ia saber que foi eu que escrevi, né? Que tinha sido eu que escrevi. Mas pra mim era um negócio assim, tipo, não importa que ninguém vai saber, eu sei o que aconteceu, que é muito importante. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? Eu estudava e trabalhava em Porto Alegre, cheguei em casa em Gravataí, e aí eu falei pra minha mãe e eu não consegui dormir enquanto eu não ouvi o barulho do jornal aterrissando no pátio da minha casa, né? Porque eu disse, meu Deus, eu tô esperando o jornal que eu sempre esperei, sei lá, depois de uma vitória do Inter, depois de algum acontecimento que eu esperava pra ler aquele jornal, assim. E eu dizia, nossa, eu tô esperando o jornal, porque tem uma matéria de capa que eu fiz. Sim. E aí eu ficava assim, meu Deus, realizei o sonho da minha vida, o que que vem depois disso? Então, essa sensação que tu descreveu, assim, para mim, esteve muito clara nesse momento. Que, de fato, foi uma coisa que eu sempre quis desde muito pequena, né? Escrever no jornal sobre esporte. Agora, tudo que veio depois foi, assim, foi acontecendo porque eram coisas que a gente não tinha nem poder de imaginar, né, Não, Tainá? não, assim, gente, vamos botar no papel. Hoje a gente tem mais de 30 anos, a gente cresceu nos anos 90 assim, YouTube. Vamos mais sincero ainda. As nossas festinhas que a gente fazia era tipo, o Leal baixava num programa, remixava, botava num pendrive. Não existia, Spotify não era nem sonho pra gente. O A troço gente tinha um negócio chamado MP3 Player, que a gente gravava a programação da FM 100 e sei lá quanto, da Rádio Eldorado. sim, Quando chegava uma música que a gente gostava, era tipo, botava o MP3 pra gravar pra gente poder ouvir essa música depois. exatamente. Era uma coisa, é muito louco a gente parar e pensar que hoje tu fez uma cobertura na Cazé TV, e, tipo, Cazé TV, como assim? É na canal, não é Exato, canal aberto. exato, amiga. Tipo, como que eu ia imaginar isso quando eu era criança, sabe? Ai, vai existir uma coisa chamada internet, aí vai existir uma coisa que a pessoa vai escolher o que vai assistir, o momento que ela quiser. Porque o que que era possível na nossa época sobre assistir o que queria? TV fechada. Então a gente chegava em casa e assistia o quê? Nickelodeon, Cartoon Network, mas era o que estava passando naquele momento, Sim, não era? sim, o máximo imaginar um Sport TV, né? Exato, exato. Então foi muito é, inesperado para mim, assim, nesse sentido de que quando eu olhava lá para os meus 12, 13 anos, tu viu que eu compartilhei uma crônica lá que a minha mãe achou, que eu tinha 12 anos. E aí eu botava, ó, a manchete do jornal era Brasil na final da Copa, tipo assim, que era o máximo de jornalismo esportivo que podia se imaginar. Era o Globo Esporte, o Esporte Espetacular na hora do almoço, né? É. E o jornal. Era isso. Sim. Ou então, é que eu cresci muito ouvindo meu pai acompanhando na Gaúcha, né? Claro, eu tenho um pai Perfeito. da minha sobrinha, o Zé Aldo Pinheiro, narrador, então, assim, muito acompanhei essa parte do rádio. Então, o máximo que eu conseguia imaginar, que na verdade foi o que me despertou a fazer jornalismo, era o rádio, né? Eu não era tão interessada na TV. O rádio, para mim, era ainda mais impossível de alcançar do que projetar que existiria a internet.
porque Sim, era só lenda, era só né? isso que eu ia falar. Porque assim, o que me incentivou, hoje estou aqui fazendo áudio e vídeo, né, no podcast, mas o que me incentivou foi assim, Porã, KG, Fetter, que era no antigo cafezinho, depois virou Pretinho Básico. Mas, Uhum. mas era uma, como tu disse, eram pessoas que estavam no auge do auge, anos e anos. E muito distante da gente. Então eu ficava imaginando chegar na Rádio Gaúcha, um troço que nunca, né? Nunca. Uhum. E aí a outra parte que eu quero te perguntar, tu foi repórter de torcida, né, na arquibancada, assim. E eu lembro, o pai ainda estava vivo na época, que eu lembro que teve um dia ele estava ouvindo, e aí ele disse assim, parece que tem uma Renata de Medeiros aqui. É a Renata? Ele fez assim, deu, pai, ela estava ouvindo, ele estava ouvindo, eu não, agora não vou lembrar que transmissão que jogo que era, e ele, que legal! E aí a pergunta é, como é que foi desbravar esse lugar? Porque é tudo que a gente falou aqui agora, de a gente achar que estava muito alto, e também porque tu foi, se eu não me engano, tu foi a primeira repórter mulher ali, né, naquele lugar De campo. de campo. Foi. Isso, eu fiz. Foi muito engraçado, assim, como eu cheguei. Engraçado não, mas curioso como eu cheguei na reportagem, de torcida. Porque foi basicamente para quebrar um galho. Porque Kelly Matos era repórter de Inter na torcida naquele tempo, naquela época. E simplesmente aconteceu um negócio chamado impeachment, Aham, que ela era repórter política na época, um pouquinho antes dela virar repórter, que também dava pitaco sobre o Inter e tal. E aí disseram: olha, a gente precisa de ti em Brasília. E do nada, o posto de repórter de torcida ficou vago. E eu já tinha feito algumas jornadas, tipo na folga do Lucianinho, ou o Luciano gigante das arquibancadas, né? Eu acho que é a figura mais, é. sei lá, emblemática dessa função. E aí era assim, tá, sei lá, o Lucianinho ia narrar algum jogo na RBS TV, não tinha mais ninguém pra fazer, o fulano tava doente, o outro tava de férias, não sei o quê. Aí a última opção era a Renata e às vezes eu tinha feito, sabe? E aí, quando surgiu isso de assumir por, assim, era um tempo indeterminado, porque a gente, na época, não sabia como ia correr todo aquele processo de impeachment, quanto tempo que a Kelly teria que ficar fora e tal. Então, era um negócio muito incerto. E para mim, trabalhar no rádio, que era isso que a gente estava falando, que só tinha lenda, mano, só via Ney Carlê. Eu cheguei a trabalhar com o Paulo Santana na época, Rui Carlos Osterman, tipo, eram deuses da comunicação para nós. Era um negócio muito inatingível. E aí eu fiquei assim, gente, eu não sei falar como esses caras. Tipo, eu não posso nem ter a pretensão de tentar me comunicar como esses caras, porque esses caras estão em outro nível. Então, eu cheguei assim, mano, como que eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer. E aí eu peguei o microfone e meio que saí falando. E muito com esse meu jeito, assim, que era zero rádio, porque eu era produtora e redatora também, eu não entrava no ar com muita frequência, então eu me tropeçava toda no ar, assim, sabe? Chamava o Pedro com uma coisa, o Pedro Ernesto Denardim, né, que era outra lenda, chamava com uma coisa que eu achava que ia ser um grande furo de reportagem e era a coisa mais banal e trivial. Tipo, a Avenida Padre Cacique está trancada. Está com muito fluxo de carros. Tipo, sim, tem jogo do Inter hoje e é por isso que tu tá aí, sabe? E eu, ai, que droga. Então, trabalhar na rádio teve muito isso também, de eu me descobrir sobre o que que era meu, assim, no jornalismo. Eu acho que é um processo que tu deve ter passado, e todo mundo passa, assim, no jornalismo. Qual é o meu jeito de comunicar? Qual o meu jeito de ver, aquilo que eu vou relatar para os ouvintes? E aí, uma coisa que me ajudou muito era pensar, bom, rádio é descrever. Quem que tá me ouvindo agora? Meu avô e minha avó. Como que eu vou falar de um jeito que o meu avô e minha avó vão entender o que eu estou vendo? Então eu tentava dar muito detalhe, muita descrição, falar de um jeito simples, porque no jornalismo esportivo
Na política, ainda mais, e se tu quiser, obviamente, tu pode complementar com esse teu olhar. Parece que tem jornalista que usa uma linguagem que, quanto mais longe do público, melhor, porque ele se sente mais especialista naquilo. Exatamente. Então, tinha muito comentarista que dizia, não, porque o Inter hoje vai entrar com uma linha de quatro, com a bola, que sem a bola vira uma linha de cinco e não sei o quê, nananana. E aí aí quando chegava a minha vez de falar que eu tinha que entrevistar o torcedor, eu disse, e aí, fulano, e o Inter que vai entrar todo retrancado hoje, né, vai com tudo na defesa, vai se segurar para não levar gol, o que que tu achou dessa escalação? Então eu sempre tinha muito essa preocupação de entre aspas, traduzir as coisas, porque o rádio é extremamente popular, né? E eu acho que foi aí que eu fui criando esse meu jeito, assim, de tentar achar uma história legal, porque eu pensava, o cara que tá em casa, a mulher que tá em casa assistindo, ou, aliás, ouvindo rádio, talvez nem esteja interessado em 352, 442, 44, sei lá quanto. Mas se ele ouvir a história de um velhinho que tá indo pela primeira vez no Beira-Rio e que vai se emocionar porque já foi nos eucaliptos, acho que é aí que tá o caminho. Então, quando uma das coisas também que foi muito legal, quando eu vi que o nome do teu podcast era sobre contar histórias, eu me senti assim muito, ai, que massa que a gente tem essa preocupação, sabe? Sim, sim. Então, enfim, me alonguei muito nessa resposta, mas é que foi um momento muito especial, assim, quando eu comecei a trabalhar no rádio com a torcida, e aí depois eu me dei conta que eu virei repórter de campo e que nenhuma mulher tinha feito isso, e aí, assim, em vez de me sentir orgulhosa, eu me sentia envergonhada, de tipo assim, gente, a Rádio Gaúcha tem 90 anos. Como que nenhuma mulher fez isso? É, é, é. Sabe? Aí as pessoas viam, parabéns, tal, e eu ficava, "Não, eu estou constrangida de assumir esse posto em 90 anos da rádio. Tá, é legal, é emblemático, etc. Antes tarde do que mais tarde, mas, gente, 90 anos e não ter uma mulher mais capacitada, entre aspas, que qualquer cara que fez essa função ao longo dos 90 anos, não é possível que não tinha uma mulher, sabe? É engraçado que tu fala isso, porque daí eu lembro de mim, né? Porque as minhas referências todas também foram só de homens, né? Eu não citei nenhuma mulher aqui no rádio. Uhum, E continuamos assim, infelizmente, no Rio Grande do Sul. infelizmente. Continuamos desse jeito. E aí, que tu comentou, né, do jornalista que tenta se especializar demais. Eu acho ridículo. Hoje eu trabalho na parte da política aqui na cidade de Gravataí com vereadores e eu falo isso muito para eles, assim, a gente não tem que se distanciar do público, vocês têm que cada vez mais se aproximar, cada vez mais falar do jeito deles, do jeito que eles vão entender. E Uhum. eu demorei um pouco para eu gosto muito do jornalismo. O jornalismo o Daniel Escola falava isso pra gente, né? Foi meu professor de rádio, inclusive. O jornalismo é uma cachaça que a gente não para nunca de tomar. Porque a gente não é uma profissão, né? A gente vive para ser jornalista. E aí, depois que Uhum. eu me formei, eu relutei muito, assim, porque eu cheguei no momento que eu não me encontrava. Ah, ia trabalhar em agência, daí ia fazer revista, amei fazer revista, mas não era a minha escrita, né? Aí eu comecei a trabalhar com marketing, jornalismo e produção de conteúdo e marketing. Mas não era a minha escrita, eu tinha que usar a voz das outras pessoas. Aí quando eu criei o podcast, eu disse, não, agora vai ser do meu jeito. É, Perfeito. é isso que eu quero, que eu fiz jornalismo para contar histórias. E aí comecei a contar histórias e aí, enfim, aí o universo abre outras portas, né? Mas é engraçado porque a gente só tem referências masculinas na nossa trajetória. É bizarro, é muito bizarro. E eu falava isso para as minhas professoras na faculdade. Que a maior parte eram mulheres, mas elas eram mulheres que decidiram seguir a vida acadêmica, né? Porque elas não tinham Uhum. espaço no mercado. Não, Tainá, e a função de narradora esportiva, por exemplo? Porque eu, como sempre estive envolvida com esporte, me perguntaram, mas tu nunca quis narrar e tal, não sei o quê. Eu disse, gente, eu nem sabia que era possível uma mulher virar narradora. Porque não existia, não existia, não era que, era uma ou duas, zero, Zero. zero. Tanto que
Hoje, no rádio, por exemplo, na Gaúcha, nunca houve uma mulher narradora. Das outras rádios não posso ser tão definitiva por não acompanhar há alguns anos, mas não houve. Não, não existe uma mulher no sala de redação. Então, assim, tu se imaginou participando do sala? Não, porque eu nasci mulher. Não tenho a credencial para entrar no estúdio, que eu não sou homem, sabe? É um negócio meio assim. E na política, para mim, quando assim, por mais que eu trabalhe com jornalismo esportivo desde sempre, política é um assunto que me interessa muito no sentido de acompanhar a cobertura e tudo a efervescência da política, eu acho que é muito parecida com a do jornalismo esportivo quando tem alguma crise, alguma coisa assim, sabe? De tu apurar no ar e ir falando e tal, não sei o quê. Eu acho muito, me atrai muito esse dinamismo. Aí, às vezes, eu ligo na Globo News e aí tá a Andréa Sadi apresentando o programa, tá a Ana Flor comentando, tá a Dua Lipe trazendo informação do não sei o quê, a Isabela lá de Brasília trazendo a voz do ministro de não sei aonde. Eu fiquei assim, gente, é um programa praticamente só de mulheres. E aí eu me pego pensando de quando a gente ligava a TV, que nem existia a Globo News praticamente para nós, assim, mas era impensável a gente ver um programa de política com mulheres sendo protagonistas nas Sim. funções de jornalistas, né? E uma das mulheres de rádio, que daí já não é a minha geração, mas que é uma referência, é a Kátia Sumo, aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Uhum, Mas assim, ela não era uma voz, ela era uma voz conhecida, mas não da nossa geração, né? A nossa geração uhum, é uma geração muito complicada, né? muito. Muito, mas nossas referências eram completamente, maior parte masculinas e hoje a gente falando isso é muito a gente desbravando esses lugares, né? É que nem assim, tem pessoas, eu sempre já comentei isso aqui várias vezes, o meu pai e minha mãe falavam assim, quando eu falei que ia fazer jornalismo, eles ficaram muito preocupados, porque eu não falava. A Rê tá aqui, tipo, eu era muito tímida, eu era muito, Uhum. Mano, quando tu compartilhou que se formou em jornalismo, eu fiquei, é o quê? eu era muito, gente, eu era muito tímida, eu era muito, Como assim? e aí era Porque uma é o preocupação, bastidor do bastidor dos primórdios da Terra, 1500 antes de Cristo. A gente fazia aula de dança no pré. E eu e a Tainá era sempre as da última fileira, porque a gente tinha muita vergonha. Aí, passou um tempo, eu parei de ter vergonha e ser mais, né, extrovertida, mas a Tainá sempre era, assim, vinha, chamava de canto, as conversas que a gente tinha como amiga eram sempre mais reservadas. Precisa ler uma redação em voz alta. impossível, A primeira a se candidatar. nunca. Então, apresentar trabalho era tipo assim, qual o cartaz que vai ser o meu? E deu, né? Porque era cartaz no nosso tempo, não Era, tinha recursos audiovisuais, né? Não é mesmo? Então me surpreendeu muito, assim, porque é um recorte que a gente pega da nossa infância e início da adolescência que é muito, muito determinante para a gente criar imagens sobre aquela pessoa, até porque a gente conviveu sim, anos a fio, dias a fio, durante, sei lá, 15 anos, vamos sim, botar aí. Então, quando se formou em jornalismo, eu pensei, foda pra caralho. vamos, vamos, o meu pai era preocupado. Tanto que teve um dia que eu passei no vestibular, tudo, e eu lembro que o meu pai olhou pra mim e disse assim, mas filha, tem certeza disso? Como é que tu vai? Tu não fala! Como é que tu vai fazer? Aí descobri dentro da faculdade de jornalismo, toda a parte de produção, que eu sou apaixonada. Eu também. Pena Até, que paga tão pouco, amiga. eu também de bastidor aqui na conversa, paga muito pouco. Até que, opa, conheci pessoas na faculdade que me disseram, e tem uma dessas pessoas que me marcou, que foi o Porã. Eu fui aluna do Porã Uhum. no último semestre e eu lembro que o Porã entrou no estúdio, olhou pra mim, bateu na mesa e disse assim, qual que é o teu problema? E eu tremendo, como assim? Que problema que eu tenho? A tua voz é maravilhosa, caralho. Qual é o teu problema? Respira fundo e faz de novo, merda. Ai, meu Deus. O Porã, a pessoa que me, querendo ou não, nem ele sabe. Fez eu querer fazer rádio, fez eu querer fazer, tava falando que eu sou boa. Ah, meu. Ali foi um divisor de águas, assim.
Mas A gente se boicota muito, né? muito, principalmente por ser mulher. Exato, não. Eu acho que é um motivo mais determinante para isso, porque a gente não tem direito de errar, né? Então, pô, a gente tá lá nessa condição. Tu na frente do Porã, meu Deus, eu não posso errar, porque se eu errar, acabou minha vida. Acabou Eu mesmo. vou, sei lá, ter que desistir do jornalismo, porque isso não é para mim. E aí tanta coisa vai passando na nossa cabeça. Enquanto os caras medianos pegam um negócio, imita um jornalista que faz aquilo há 100 mil anos e aí todo mundo, nasceu pra isso, sabe? Sei, sei bem. Então, Tem tempo, irmão, sabe? é. Mas vamos, não vamos deixar tão polêmico esse episódio, mas Vamos sim, eu gosto de treta. Novidade, né? Novidade. Nunca gostei, passei a gostar agora, tá? imagina, não, mas nesse ponto eu continuo, não, mentira, eu não continuo mais. Eu comecei a falar, você agora, acho que eu posso falar, eu comecei a falar ali no final do nosso segundo ano do ensino médio, eu comecei a não Uhum. calar a boca, vamos ficar quieto. Eu lembro de uma vez que eu briguei, que acho que foi uma única vez, talvez, que eu briguei com o Juliano. Acho que foi a única pessoa que eu briguei na vida. Eu briguei com o Juliano na sala de aula. Eu mandei ele calar a tua boca, seu filho da. E eu lembro que o professor ficou tipo, que isso? Opa, acho que me exaltei aqui, eu não sou essa pessoa, desculpa aí. Não, mas é bom, às vezes é necessário, pô. Às vezes, aí eu fui descobrindo que é necessário, e foi. Enfim, aí depois que eu entrei pro jornalismo mesmo, mas acabei sempre sendo aquela pessoa que ficava por trás, né? Demorei um pouco. Depois do xixi do Porã, eu entendi que não dava valendo a pena ficar só atrás das câmeras. Mas aí, vamos falar de bastidores. Rê, conta pra gente as histórias de bastidores, assim, desses grandes eventos que tu participou, internacionais, assim, porque as pessoas acham que é glamouroso, né? Vamos ser assim, vamos começar por esse ponto. As pessoas acham que é muito glamouroso ser jornalista. Ah, porque jornalista, tu mostra que tu é jornalista, tu entra em qualquer lugar. Ai, porque tu abre uma câmera, tu sabe falar. Não, tem todo um perrengue por trás. Gente, isso aqui para fazer isso aqui que eu tô fazendo, Renato, tem horas de trabalho, de pesquisa, de roteiro e de preparação de voz. E as pessoas acham que ir para uma Copa do Mundo é glamour. E não é, né? Nossa, tu olha jogo de graça e ainda te pagam pra isso. Imagina! Imagina que mundo maravilhoso, né? A parte que eu tinha que chegar às 10 da manhã no estádio para um jogo que seria às 4 da tarde, ninguém, ninguém lembra, né? Não, isso é até uma coisa que eu também já foi que eu entrevistei a Dani Kramer, né? Que hoje está com o Uhum. Lucas e na frente de Vozes dos Gigantes. E eu comentei com ela, eu já namorei um narrador de futebol. E assim, dependendo da época do ano, eu não via essa pessoa na vida. Porque era jogo. E sabe, aí eu brinquei com. Não sei se vocês ouvintes sabem. O único dia da semana que não tem jogo de forma oficial é sexta. Ou segunda. Mas Dependendo se vai Dependendo do campeonato, ter, tem. entendeu? Então, assim, não é glamour. Não é mesmo? Não é. Não, o meu primeiro estágio foi como estagiária, óbvio, né? O primeiro estágio que eu tive foi como produtora da Rádio Guaíba e eu produzia um programa domingo. Então, durante um ano, eu trabalhei todos os domingos. E o que que tem no domingo? Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, Ano Novo, sei lá. Meu aniversário, aniversário do meu avô, da minha avó, qualquer coisa, gente. Tipo, qual é o dia de reunir A família. a família? Domingo. E durante um ano, no meu primeiro ano de jornalismo, eu não vivi nenhum domingo perto da minha família. Então, porque vale a pena e tal. Eu acho que a gente glamoriza muito isso, sabe? Trabalhei 16 horas, mas consegui um furo que não sei o quê. Não, gente. Tipo, quando
a gente é jovem ou tá no gás, parece que vale a pena. Mas quando a gente chega na portinha do burnout, Uhum. aí a gente olha assim, por que que eu trabalhei tanto? Por que que eu botei o trabalho na minha frente? Por que que agora eu tô, sei lá, com herpes, pneumonia, o nariz escorrendo, dor de cabeça, que eu não quero sair do meu quarto, que eu não quero ter interação social? Porque tu trabalhou 16 horas durante não sei quanto tempo e teu cérebro pifou, mano. Então, isso, eu acho muito problemático isso, assim, de glamorizar o jornalismo, porque ao não reconhecer que o jornalista tem que se preparar, tem que trabalhar muito para estar ali na frente da câmera dando uma informação, tem que apurar muito, todo mundo se sente na condição de ser jornalista, porque acha que é fácil, porque acha que é glamuroso. Então, não, eu tô aqui com meu celular, aconteceu um acidente, eu vou gravar e vou. E é isso que o jornalista faz. Então, pô, era só andar com o celular na rua esperando alguma coisa acontecer e tá feito. Não. Então, assim, no jornalismo esportivo tem muito isso, no político eu não sei, porque todo brasileiro se sente especialista em futebol. Sim. Então ele vai sentar na frente da TV ou do rádio, ou vai ler jornal, ou vai, sei lá, consumir a informação sobre jornalismo esportivo. Ele vai discordar daquilo que está escrito, ou não vai, de uma informação, né? Vai discordar de uma informação, ou do jeito que aquela informação foi obtida e tal, não sei o quê. E aí qual é a reação? Não, eu faço melhor do que esse jornalista. Então, jornalista deveria ter feito isso, isso, isso. Então, eu acho que rola assim um menosprezo muito grande pelo preparo e pelo trabalho jornalístico que existe por trás das câmeras. Como a gente falou, produção. Eu amo produção. Eu iniciei minha carreira como produtora, tu ama produção também. É um negócio que nada vai pro ar sem produção e é a função mais sucateada e que paga mais pouco, mais pouco. Existe isso? Paga Paga menos. menos, mais pouco, ou seja, menos, né? Eu fui desalfabetizada, aparentemente que paga menos no mercado jornalista. E tu pensa, o produtor tem a maior responsabilidade praticamente naquela transmissão, porque ele tem que ver com a pessoa da técnica se o sinal tá no ar, tu tem que ver se a luz tá boa com o cara da luz, tu tem que ver se o sinal da câmera tá chegando na central, ligar pra central, ver se tá tudo ok. Repórter, tu precisa de alguma ajuda? Toma aqui o roteiro se tu precisar. Cadê o entrevistado, meu Deus do céu? Ai, se atrasou, chama o Uber para o entrevistado. Então, assim, nada acontece sem produção. Sim, é verdade. E aí a produção não tem glamour, né? Não, nem um pouco. A produção não tem nem glamour, nem para quem está em casa assistindo, nem para o público, nem para quem está na redação, né? Então, é uma função primordial para o jornalismo e que não é valorizada. E eu acho que rola isso de maneira geral, assim, sabe? Ah, o glamour é de quem aparece na câmera, mas por trás daquilo tem um câmera que se fudeu pra caralho, tem um produtor que tá maluco. A gente tava falando de bastidor, né? Mas, por exemplo, agora falando de um bastidor da Copa do Mundo de Clubes, é, transmissão na Cazé TV, e aí eu tinha que cuidar do repórter que ia entrar com a torcida pós-jogo. Só que assim, às vezes tinha alguma entrevista de jogador, por exemplo, depois do jogo, isso se estendia um pouco mais. Os estádios nos Estados Unidos têm um sistema de evacuação muito avançado, de tipo, coisa de tu consegue zerar o público dentro do estádio em 8 minutos. Então, assim, daqui a pouco passou 10 minutos, tu olha assim, tu tá deserto, sem torcedor. Então é um negócio de, às vezes, teve um dia, eu lembrei outra história dentro dessa, que eu tava fazendo um jogo do Inter no Gaúcho Sports Bar. E aí aconteceu alguma coisa assim que caiu o sinal da TV e o público que tava ali foi assistir fora, assim, sabe? E aí me chamaram no ar para entrevistar algum torcedor, eu olhei, não tinha nenhum torcedor, eu fui na parada de ônibus, na frente do Gaúcho Sports Bar. E aí, amigo, tudo bom?
Daí o Inter joga logo mais, aí qual é a tua opinião? E a pessoa esperando o ônibus. Então, assim, quem tava ouvindo achou que o Gaúcho Esportes Bar tava cheio de gente, a galera tava ali, e o bar recém tinha aberto, sabe? Não tinha público ainda. Sim, sim. E na Cazé TV era a mesma coisa, assim, às vezes demorava um pouquinho pra chamar, a gente olhava assim, meu Deus, não tem torcedor. Aí ia lá longe, quando, sei lá, deu alguma filhinha ali, gente, vamos pro ar pra Cazé TV. E aí, assim, Cazé TV é a palavra-chave de as pessoas se interessarem. Ah, vamos lá mandar um abraço pro Casimiro, então. E não sei o que e tal. Aí, pode gritar e tal? Pode, vai lá para trás do repórter. Aí o repórter entrava com aquela multidão atrás dele, Tudo montado. mas o coitado do produtor é que chamou a galera para estar ali atrás dele, né? Então, não é montado no sentido de ser figurantes e tal, mas assim, aquelas pessoas às vezes não estavam ali. Ou então é questão de tu correr com o repórter para tipo, vamos pegar aqui esses torcedores que estão no fundo e tal, não sei o quê. Porque o produtor tem essa percepção, né, do que vai pro ar. Então tem muito perrengue assim de produção. Eu lembro que teve uma reportagem que eu fui fazer com o Caco Barcelos, tipo, ídolo máximo de qualquer jornalista da nossa geração, né? E aí ele estava dando uma palestra numa feira do livro, e aí depois ele tinha a sessão de autógrafos, e eu falei com a assessoria dele, queria uma palavrinha dele depois disso. E aí a assessoria falou, não, beleza. Só que o Caco, por ser muito querido, atendia as pessoas com tanta atenção Sim, ele atende que todo mundo. queria botar o nome de todas as pessoas na dedicatória do livro e tal, não sei o quê, que aquele tempo que a assessoria tinha reservado para ele fazer os autógrafos estourou, e aí o tempo das entrevistas foi pros caralho. E eu preciso voltar para a redação com essa entrevista, o que que eu vou fazer? E ele tinha voo depois, então não dava nem para flexibilizar alguma coisa assim, sabe? Eu disse, eu vou esperar dentro do elevador. Só tem um elevador aqui. Então, assim, do tempo que ele sair do quinto andar até chegar no estacionamento, é o tempo que eu vou entrevistar ele dentro do elevador. Então, foi isso, assim, eu fiquei ali, sei lá, uns 20 minutos, apertando do térreo pro 25º andar, do térreo pro 25º andar, só para ficar dentro do elevador circulando, até que o Barcelos entrar e eu, oi, Caco, tudo bem? Eu sou a Renata, estudante de jornalismo, eu vim aqui, eu preciso voltar para a redação com uma declaração tua, então desculpa ser tão invasiva, mas... E aí comecei. Pergunta. E aí eu até tirei uma foto, assim, sabe? Tipo, entrevistei com a Barcelos no elevador até o estacionamento e, assim, entreguei. Que glamour tem isso, né? Ficar 15 minutos, 20 sei lá, dentro de um elevador para pegar 2 parágrafos de declaração. Eu passei por É, isso também. é Eu precisava entrevistar. Eu sempre fui muito mais da arte, da cultura e da livros, músicas. Uma vez eu precisei é entrevistar. mesmo? Por que será? Assim, tipo. Ora, ora. E ela, na época, ela foi patrona. Só fazer um perfil dela. Na época, ela foi patrona da feira. E eu nunca Aham. desse dia que eu marquei com ela e tal. Ela disse assim: Olha, minha querida, eu dou entrevista, mas tu vai ter que me encontrar em algum lugar lá da feira. Eu disse: Não tem problema. Ela marcou lá no Museu do Érico Veríssimo. Eu fiquei na recepção segurando o gravadorzinho. E ela tá. Tu vai ter que vai ter que me perguntar, eu vou ter que te falando, assim. Então, assim, metade da entrevista foi em pé, ali na recepção, e a outra, agora eu cansei, deixa aqui que eu vou sentar. Senta aqui do meu lado. Então, assim, não tem glamour mesmo. Não tem. Não. Aí fica a gente atrás deles, assim, com um gravadorzinho. E aí, eu É. disse assim, agora eu preciso tirar umas fotos dela. Tá, tu tá com câmera aí? Daí eu tô, tá, então, ó, tira aí. Na minha cabeça era outra coisa, sabe? Uhum. Ia levar ela para um lugar, ia fazer não sei o quê. Não, gente, é assim mesmo. Não, agora, assim, no Mundial de Clubes, que é a memória que eu tenho mais fresca, assim, quem ganha o Instagram da Renata, a Renata cobriu os grandes jogos Mundial de Clubes, viu o PSG jogar, viu o Botafogo gigantesco passar por cima do PSG, viu a final PSG e Chelsea, tipo, foda pra caralho, Renata. Ninguém sabe que tava, tipo, 49 graus nos Estados Unidos. E durante 3 horas, a minha função era levar copo com gelo da press box, do lugar, assim, da imprensa,
até dentro do campo, para os repórteres e para os câmeras que estavam ali embaixo do sol de 49 graus, porque se desse ruim com esses repórteres, não tinha o que fazer. Então, assim, é negócio. Gente, vocês precisam de protetor solar, porque o sol, assim, tá queimando. Vocês precisam botar protetor solar. Qual é o glamour disso? De alcançar protetor solar, água e copo com gelo para repórter no campo, depois de subir 5 lances de escada a pé, porque o elevador tá com uma fila gigantesca e tu não tem aquele tempo todo para esperar. Então, assim, a minha lombar, ela comprova que não existe glamour no jornalismo. Nem um pouco. Não, não é nem isso, né? Assim, a visão, a minha visão, eu já tô com miopia não sei quantos, né? Porque tu passa o tempo todo escrevendo, Na lendo tela. na tela. Hoje mais na tela, nunca que a gente imaginou isso, né? Vamos ser sinceros, nunca Uhum. imaginar que a gente já tá. Não, jamais, jamais. E assim, durante 32 dias, eu ia dormir com o celular na mão até as 3 da manhã, arrumando a pauta para o dia seguinte. E 6 da manhã eu já estava de pé para fazer as pautas que eu tinha planejado 3 horas antes. Sim, Então, assim, são 32 dias que te levam ao extremo do cansaço físico, mental, psicológico, porque às vezes tem uma coisa que dá ruim, que não sai como tu planejou, e aí tu tá tão cansada que parece que tu não tem estrutura emocional pra lidar com o conserto daquilo. E tipo assim, a câmera, a luz acabou a bateria. Depois de já ter feito um corre absurdo, o VT vai cair. Eu fico, meu Deus, gente, eu não tenho capacidade física, mental, não tenho energia. não tem energia. É, a política, ela não foge muito disso, assim. Quando a gente vê, perdeu o time. Hã? Ai, porque a oposição largou antes. Você fica, "Mas eu só fui tomar um copo de água, sabe? Aí respira, daí pensa, tá, ok, vamos de novo, recarrega as baterias. É uma coisa muito louca, que aí agora é o meu depoimento. Quando era estudante, pensei em fazer jornalismo, nunca passou isso pela minha cabeça. Mas Nunca. nunca, nunca. A gente se imagina a linda, maravilhosa Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, né? Então, exatamente, é o que a minha família achava, assim, tu vai ser a futura Fátima Bernardes, né? Não, gente, eu já brinquei isso em algumas crônicas minhas, dizendo, não, nada a ver, nem com certeza a Fátima Bernardes tem glamour só hoje, né? Agora que ela já está Uhum. aposentada, na época. Perfeito. Mas, Rê, pra gente começar a finalizar, tem duas perguntas aqui que eu separei, que eu quero perguntar para vocês, meus convidados. É a primeira convidada dessa temporada. Quando tu pensa naquele nosso tempo de ensino médio, qual é a primeira imagem ou então memória que vem na tua cabeça? Cara, eu acho que assim, a coisa mais marcante pra mim que teve no ensino médio foi quando separaram a nossa turma. Sim, sim, sim. Mano, aquilo foi tão traumático pra mim que eu pensava, tipo, meu Deus, como que eu vou sobreviver a este ambiente hostil sem os meus amigos? E pior, com as pessoas das outras turmas que em algum momento eu já tretei, ou eu já tive que defender algum amigo que tretou, agora eu vou estar em território inimigo. É a coisa que eu mais me lembro, assim, do ensino médio, foi quando separaram a nossa turma e o quanto aquilo foi horrível. Meu vô foi no colégio pra xingar a irmã Jane, e tipo, não pode separar a turma da minha neta, que eu sei o quê. Aí foi muito engraçado, porque quando a gente se formou, o meu irmão foi lá na irmã Jane e disse, ó, viu? Se formou, deu certo mesmo, tu tentando fazer ela rodar. Tipo assim, não, sabe? Contextualizar para o pessoal. A gente estudou um colégio que eu também acho isso um absurdo, não sei se faz isso até hoje. A nossa, aqui, eu e a Renata, a gente se conheceu em 1999. E isso é uma memória muito marcante, que na verdade quem me lembra, quem sempre lembrou disso para os meus pais, que tu foi a primeira pessoa que veio conversar comigo na sala de aula. A gente entrou no meio. Isso, gente, isso é uma coisa muito milênio, assim, porque a gente entrava numa turma
E a gente passava anos com aquela mesma turma. A gente literalmente se criava, né? Passava por todas as fases juntos. Então, assim, de 1999 até 2009, nós passamos juntas. A gente era da mesma turma. Acho que tu teve algumas transições ali de turno, manhã, tarde, mas É, não exato. Acho que teve 3 anos que eu isso. estudei de manhã ou de tarde, mas foi. Eternamente. É, junto Uhum. eternamente. E aí a nossa turma era muito unida, até demais, assim. E alguns professores reclamavam que a gente era muito unido, né? E aí acabou que o colégio tinha um sistema eram sempre 4 turmas de cada série. Mas no terceiro ano decidiram que iam ser 3. E sempre tinha premiado, né? E isso é uma coisa que eu lembro de bastidores, assim, de pessoas comentarem, meio óbvio que a tua turma vai ser separada. Detalhe, eu era quietinha, eu era tímida, no meio daquela confusão toda, né? Assim, Pagou o preço? a turma era. A turma era excelente, mas era uma turma muito agitada. A gente brigava, assim, mas a gente enfrentava, era uma rivalidade muito grande com as outras 3 turmas. E aí acabou que no terceiro ano do ensino médio, em 2010, a nossa turma foi literalmente dividida. Não foi nem ao meio, foi em 3 partes, né? Mesmo. Um grupo ficou Mesmo. E parece que os grupos foram escolhidos a fora, dedo para fora. ficar uma pessoa daquele grupo em turma diferente. Então, Sim, assim, sim, toda a turma foi desmantelada. Não é toda, que toda. o grupo da Renata e da Tainá ficou junto numa turma, o Não, grupo do Juliano e do Léo ficou junto não, em outra, o não, grupo da Bruna Aguiar e da não sei quem não, ficou em outra. Não, não, eles ficou eu com alguém do grupo da minha turma que não tinha não nada a tem ver nada com o a do meu ver. grupo. Sim, Foi desesperador. Tipo, foi. no momento mais crucial de tu montar a tua personalidade, de tu pensar que vestibular que tu vai fazer, se tu vai fazer vestibular, qual é a carreira que tu. Mano, Louco. olha a confusão que tu provoca sem necessidade nenhuma em pessoas altamente vulneráveis. E a gente era No muito. meio da puberdade. Né? E aí, sim, então, assim, explicando é isso, assim, então, pegaram a nossa turminha ali de 40 alunos e botaram 5 aqui, 3 ali, porque Gabriel, não, olha isso, né, Gabriel, César e Henrique ficaram numa turma, isolados, tu e a Isa só foram para uma outra turma, aí acho que ficou junto com o Leal, Vinícius, Regis e Uhum. acho que é isso, e aí eu fiquei na turma que ficou a maior outra parte, assim, né, Tiraram e... os bagunceiros e. É, E eu estava entre eles. Mas amiga, um bastidor assim impensável pra mim. A Isa, que virou minha colega no terceiro ano, assim, tipo, foi minha colega desde 1999, a gente, assim como eu tenho foto com a Tainá no pré, brincando de pecinhas dentro da casinha, em virtude dessa separação, eu e a Isa fomos obrigadas, né, a se unir ainda mais nesse último ano. E assim, virou minha melhor amiga quando terminou o tempo de colégio, assim. Passa alguns anos, ela virou a veterinária dos meus pets. isso aí. Então tipo, ai, estou levando meu filho para visitar a tia Isa, para ela ver o que está acontecendo aqui. Então, isso é muito legal também, assim, ver o quanto as pessoas escreveram suas próprias trajetórias, né? Porque até ali o terceiro ano parece que a história de um era igual a dos outros, porque a gente era uma grande turma e quase não tinha peculiaridades assim entre as pessoas. Obviamente, cada pessoa, né, tinha sua personalidade e tal, mas a gente era visto como um grande grupo. A gente era da quatro, né? É, Não era assim, a turma do fulano de tal. Não, era a quatro. Então, depois do colégio, a gente tem essa oportunidade, né, de ver as pessoas se desenvolvendo como indivíduos. E aí, ver uma colega minha, que a gente se conheceu em 99, atendendo meus gatos e minha cachorra. 15 anos depois, é um negócio assim, porra, foda. muito foda. E eu gosto quando vocês tocam nessa parte, porque a memória mais marcante pra mim é que são duas, assim. A primeira é naquele primeiro dia que, tipo, todo mundo descobre que foi cada um pra uma turma, assim. E aí eu vou botar um parênteses aqui. Como eu já sabia que a nossa turma ia ser separada, eu fui na secretaria. Eu não acho que nunca contei isso pra ninguém. Eu fui na secretaria e disse: Olha só, se vocês realmente vão fazer isso, eu quero ficar com fulano, fulano e fulano. Daí o primeiro nome da lista eu fui assim, me bota no. Gente, eu era muito tímida, mas eu não era burra. Assim,
Imagina eu se me colocassem numa turma que eu não tinha relacionamento com ninguém. Isso foi uma coisa que eu comecei. Eu ficava com muito medo disso. Muito medo. Muito medo. Foi uma coisa que eu fui trabalhando em casa, fui falando pra mãe, assim, mãe, se me colocarem sem a Renata, sem a Annelise, sem a Isadora, sem o Gabriel, sem o Lucas, sem. Mãe, eu vou conversar com quem? Sem a Dani, né? A Dani entrou Uhum. na nossa turma. Mãe, eu já sou introvertida, já tinha algumas dificuldades. Eu não vou conseguir acompanhar nada. E aí eu lembro que a mãe me aconselhou, me levou no colégio, perguntou, e ela disse, tá, com quem que a Tainá tem mais afinidade? Daí a minha mãe, é a Larissa. A primeira que veio na cabeça foi a Larissa. Então eu fiquei na turma com a Larissa, por uma segurança, assim, porque a minha mãe foi atrás também, que nem eu não. Uhum. Mas quando eu vi que separaram o resto tudo, sabe? E a primeira lembrança é do primeiro dia que sai todo mundo da sala de aula. Tipo, sai tu, a Isadora, o Leal, o Vinícius, o Regis, o Juliano, o Gabriel, o Henrique, o Ninja, a Marina, a Bibis, a Annelise, e aí daqui a pouco, a Mainara, e aí daqui a pouco alguém grita assim. Ah, e aí saem as Brunas, a Marina, a Rafa. E aí eu lembro que alguém grita assim do corredor, porra, só falta tu. E aí quando eu saio na porta, tipo, tá todo mundo, tipo, que isso? E aí depois a gente Preparando o motim já, parece, né? sim, era uma coisa meio, o que que a gente vai fazer? Vamos invadir uma sala, vamos ocupar. E aí a segunda imagem que eu lembro é que todos os recreios a gente passava juntos. Uhum. Não passava com as nossas turmas, né? A gente tinha o Uhum. nosso cantinho que a gente ficava lá. E eu lembro que aí tem uma imagem no último recreio, que cada um com a sua camiseta da sua turma, juntos, assim, né? Então É é uma coisa verdade. que marcou pra mim também no nosso ensino médio. E pra É. finalizar, Não, cada um com a camiseta da sua turma e com a cara pintada sabe? de quatro. Porque a gente resolveu, tipo, foda-se essa camiseta que a gente tá separado, mas a minha turma é essa Essa aqui. aqui. Sim. Muitas vezes a gente, em eventos, a gente usava até uma faixa, um bracelete, lembra? Quando Aham. desenhava o número 4 assim, para representar. Estou aqui, mas não sou daqui. Perfeito. E a última pergunta é, essa aqui é, não, vamos, eu não quero, eu com a Serena quero tentar não chorar, mas eu fiquei pensando nela, assim. Se tu pudesse mandar uma mensagem pro teu eu, Renata, em 2010, o que tu falaria? Uh, com a cabeça de hoje? Sim. Meu Deus, que pergunta horrorosa Então, de se responder. eu, como já produzi um pouco mais ela, eu falaria pra mim mesma, fala, pode falar, não tem problema. Ninguém vai te julgar. Pode falar. Fala tudo que tu tá sentindo, fala, bota pra fora, xinga, chora. Eu, eu falaria isso pra mim, aquela jovem adolescente de 15 anos, fale, não tem problema. Se te julgar também não tem Uhum. problema. Cara do céu, eu acho que eu falaria algo de tipo, permita-se. Porque eu e tu, principalmente, né? A gente sempre foi muito unida no colégio, mas os nossos pais também, Também. né? Os nossos pais tinham muito. Ah, tinha, sei lá, missa do colégio. Minha mãe sentava com a tua, meu pai sentava com o teu pai. Então era uma proximidade muito grande. Eu dormia na tua casa, eu odiei o dia que a tua mãe me cobriu com o edredom do Grêmio. Entrei em pânico aquele dia. E por mais legais que os nossos pais eram naquela época, a gente teve uma questão muito, muito rígida. Muito rígida. A gente era cobrado pelos nossos pais e isso acho que criou uma cobrança muito forte da gente contra a gente mesmo. E isso nos enrijeceu, eu acho, trouxe impactos e reflexos dessa rigidez, não só no tempo do colégio, isso se estendeu por muito tempo. Então, eu, pelo menos, tenho a impressão de que eu me podei muito ao longo da vida, muito por conta daquela cobrança, daquele modo que, nossa, eu tenho que entregar, eu tenho que orgulhar meus pais, eu tenho, tipo, é eles acima da minha vontade, tipo, não precisa ser assim. Eu posso.
fazer aquilo que eu acho que é o certo, que tem a ver com o meu modo de vista, e os meus pais podem me amar mesmo assim. Eu não preciso entrar numa caixinha pensando que, ó, se eu estiver fora dessa caixinha, eles não vão me amar, vou ficar sem casa, sem comida, sem, sabe? Então, eu acho que se eu pudesse fazer esse conselho assim para Renata de 2010 seria isso, porque eu acho que eu vivi muitas coisas com a cabeça de outras pessoas e não com a minha mesma, sabe? De tipo, não posso decepcionar meu pai, não posso decepcionar minha mãe, ou o que fulano vai pensar se eu decidir tal coisa. Eu acho que o pensamento das outras pessoas tinha muito impacto para mim e hoje, com 30 anos, eu olho, eu acho que é a melhor parte dos 30 anos, que é Uhum. olhar para as coisas e dizer assim, não dá para fazer. É, Uh-uh. é. Não, isso que tu tá pensando, inviável. Uhum. Uh-uh. Ou então, no meu caso, que desde que a gente falou muito sobre a minha caminhada na reportagem, né? Mas há 3 anos eu também pendi para um rumo dentro da carreira de jornalismo, que é gestão estratégia de redes sociais, então cheguei a ter equipe de 12 pessoas, sendo 11 mulheres, porque isso é uma coisa que está no meu estatuto moral. Eu não indico o homem branco cis para nenhuma vaga, eu não contrato homem branco cis. Então, eu vou criar a equipe que eu sempre sonhei em trabalhar. E essa equipe vai ter muito mais mulher do que qualquer outro gênero. Eu vou criar a redação dos meus sonhos. E aí, quando o teu gestor pergunta, não tá na hora de contratar um homem? E aí tu poder sustentar assim, não, Uhum. não tá. Ah, eu tenho uma indicação aqui pra ti, fulano. Uh-uh, não Não. vai dar. A fulana é muito melhor que ele. Ah, mas eu acho que tu não pode deixar o gênero ser maior do que a competência da pessoa. Tá dizendo que esse homem é mais competente do que essa mulher aqui? Então, a Renata que se vestia de preto com um moletom largo para se encaixar naquela redação da Rádio Gaúcha que tinha 40 e não sei quantos homens e eu de mulher, hoje olha, hoje a Renata que só contrata mulher pensa assim, por que que eu me submeti a, àquela situação? Né? Uhum. Porque, e uma coisa que eu li num livro da Manuela Dávila, inclusive, foi que era muito brega na nossa época ter amigas mulheres. É. Era meio que sinônimo de futilidade, porque eram os homens que falavam as coisas importantes, eram os homens que tratavam das decisões mais importantes. Então, o relato que ela dá quando ela chega na faculdade, eu me enxerguei muito dentro da redação, assim, que ela disse, eu não queria ter as amigas mulheres, eu queria estar no meio dos homens, porque eram os homens que debatiam política. Então eu tinha orgulho em dizer que eu tinha mais amigos homens do que mulheres, porque isso parecia que dava um respaldo de inteligência, de poder para ti. E hoje eu vejo assim, gente, que patético. Hoje eu tenho orgulho de dizer assim que as minhas amigas mulheres são as pessoas mais fodas que eu conheci e que elas às vezes perdem espaço para homens medíocres só pelo fato de eles serem homens, e eu me revolto com isso e eu fico, sabe? Então, enfim, voltando lá para o início da tua pergunta, eu acho que esse seria o meu grande conselho ou lembrete que eu faria, assim, sabe? De tipo, tu é uma pessoa singular, cada um é uma pessoa singular, tu não precisa se adequar tanto a determinado grupo para que tu possa pertencer àquilo e às vezes romper teus próprios valores Sim, para estar naquele grupo. sim, sim. Concordo e assim embaixo. Acho que todas nós passamos por isso, principalmente da nossa geração, né?
A gente foi. Uma rivalidade muito acentuada, assim, né? Eu lembro, a Débora de Oliveira apresentava o Globo Esporte, daí, não, porque a Renata vai ser a nova mulher em algum dia, né? Não, porque, vai ser a nova Débora de Oliveira. E aí eu ficava assim, tá, mas peraí, ela não pode continuar apresentando o programa enquanto eu sou repórter? Tipo, só tem vaga para uma mulher no programa inteiro? É. Eu não posso desbancar nenhum homem, eu tenho que desbancar uma mulher? Uhum. Sabe? Eu acho que a nossa geração foi muito forjada com esse pensamento, que graças a Deus, com o passar do tempo, graças a deusa, com o passar do tempo, a gente conseguiu entender que não fazia sentido, e se libertar um pouco dessas amarras, assim. Sim. Por isso que a última temporada que foi no ar eu fiz exclusivamente com mulheres, assim, porque a gente é exatamente o que tu falou, eu não preciso tirar o lugar de uma. Eu tenho que criar novos lugares para essas mulheres estarem, né? Então, Uhum. eu concordo. Bom, Rê, a gente termina aqui a nossa conversa, né? É bem conversa mesmo, isso aqui nem é tanto uma entrevista, é mais convidando vocês para relembrarem esses momentos junto comigo, me ajudarem a contar essa história, porque vocês participaram tanto quanto eu. Eu era aquela pessoa tímida, mas que estava ali presente em todo. Sabe o que que eu lembrei agora? Um negócio da nossa infância, Ai, meu Deus. muito aleatório, que era a gente brincando de Barbie, só que eu só tinha Barbie, e tu tinha o Ken. Aí tu disse, esse vai ser o namorado da minha Barbie. Aí eu disse, quem? Aí tu, quem? Aí eu, quem? Aí tu, quem? Aí eu, o namorado da tua Barbie. Aí tu, quem? Eu, o namorado da tua Barbie. Quem? Mano, a gente ficou uma meia hora tendo esse diálogo. Porque eu não sabia, como eu não tinha quem, eu não sabia que o nome dele era quem. E aí a gente ficou em looping nessa Eu conversa. Tipo, lembro. eu me lembro como se fosse ontem, né, assim, a gente sentada na tua cama com um monte de boneca e roupinha de Barbie e tal, não sei quem, em cima, assim, e esse diálogo acontecendo. E eu mostrando o Ken, né? Eu falei, quem? A Quem? gente falava quem, né? Quem? 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 Eu Né? ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O cérebro da Tainá foi desativado, ela não consegue me responder uma pergunta. E tu pensando a mesma coisa, tipo, como que ela tá perguntando uma coisa pela 20ª vez se eu já respondi isso? Tô mostrando aqui, ó. Não tô vendo. Não gostou. É isso, Rê. Muitíssimo obrigada por ter participado. E eu só tenho que dizer muito obrigada por me ajudar a contar essa história aqui no meu podcast. Eu que agradeço o convite, fiquei muito, muito feliz, porque, assim, quando eu lembro do colégio, tu tá viva em quase na totalidade das lembranças, assim, sabe? A nossa fotinho no folclore, vestida de pintoras lá, porque era a primeira apresentação que a gente fez com um pincelzinho, um negócio que as nossas mães tiravam muitas fotos, né? Então todas as fotos do folclore era nós fantasiada do mesmo jeito, abraçada, assim, com um arranjo de flor de plástico horroroso na cabeça. A gente juntas na festa junina do colégio, que era outro grande evento. Quem que o fulaninho vai prender? Qual o recadinho que eu vou dar pro fulaninho lá no microfone? Pode descobrir que sou eu, né? Não, não pode É, ter letra. Não, assim, tem muita particularidade, assim, que eu gosto muito de lembrar daquele tempo, que hoje, nos dias de hoje, ganha outra conotação, né? Porque a gente viveu ainda um tempo analógico, que é algo que não existe nos colégios no dia de hoje, né? Eu vejo as notícias, tipo, os estudantes estão proibidos de levar o celular para a sala de aula. E a gente nem tinha essa possibilidade de não levar, porque a gente não tinha celular, né? O nosso chat era em folha de papel. Eu lembro que era muito idiota. Pegava uma folha, fulano entrou na conversa, daí ficava ali um embaixo do outro escrevendo. É, não, e a Fulano gente saiu da fazia conversa. questionário com caderno, assim. Então, nossa, eu lembro de muitas coisas que cercaram muito a nossa infância que hoje não existem mais. Não existe mais. E, assim, em quase totalidade dessas lembranças, a Tainá
estava presente, assim. A gente era muito. Eu lembro que eu fiquei devastada quando, no pré, uma outra pessoa, que eu acho que foi a Bruna Gomes, te empurrou no balanço. Tipo, tu tava andando de balanço e ela tava te embalando, assim. E, tipo, a Tainá me trocou. Não sou eu mais que embalo ela no balanço. Tipo, a nossa amizade terminou. Então, gente, que saudade de o meu problema ser esse, Ai, sabe? A pessoa que embalava a Tainá no balanço. Que saudade! agora eu tô falando isso, me deu uma. Ai, minha preocupação seria só a nossa turma por separado, não tava de outras coisas, né? É. É que aí é uma coisa que para e pensa, né? A gente teve uma vida tão boa. Foi muito especial, nossa. A infância foi sensacional. A nossa adolescência foi demais, assim. Hoje eu vejo as minhas sobrinhas que têm 20, 18 anos. Eu não vejo elas fazendo o que a gente fazia, sabe? Que a gente ia pra casa do Cezão e botava som e os guris ficavam na churrasqueira, não assava porra nenhuma, mas matava ali, sabe? E tipo, ai, vamos fazer uma outra junção na casa do Juliano. E botava umas coisas ali, uns pendrive e fica, sabe? Eu, E ainda tinha um negócio assim, os meus pais pelo menos tinham um negócio de perguntar. Não, mas a Tainá vai? sim, sim, a Renata vai. Então era tipo, se a Tainá vai, então é um ambiente possível de a minha filha frequentar, porque se a Tainá não vai, epa, 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 o que que aconteceu, né? Ou então assim, não pode ir. Daí eu dizia, não, mas a mãe da Tainá vai nos levar e nos buscar. Ah, não, então tá, beleza, pode ir. E eu tenho certeza que era a mesma coisa com os meus pais com relação aos teus, né? Então, Vou dar nossa, que tempo. Vou lá trazer aqui uma lembrança que quem me trouxe essa lembrança até foi a minha mãe uns meses atrás, que foi uma festa de algum colega que eu não lembro o nome, a mais diz a minha mãe que era um colega que estava chegando no colégio, e ele resolveu fazer uma festa na casa dele. E aí eu lembro que eu cheguei, quem é que estava comigo? Eu acho que a Priscila Gomes estava comigo. Eu sei que tinha mais alguém no Uhum. carro. E que já tinha feito aquele que tu falou, né? Fulaninho, fulana vai. Ah, quem é que vai? Tá. A Silvana vai levar a Renata, a Marta vai levar não sei quem, a Rosinha vai levar a Mariana. Ah, então, Yara, deixa que eu levo a Priscila. Tipo, era assim, gente, era contato, não existia Era WhatsApp. assim. Eram os pais que se E ligavam. sem grupo de WhatsApp para rolar toda essa organização. Né, exato, tinha. Acho que já tinha telefone. O telefone já tinha. Então era assim: Fulano vai O levar. telefone Ah, já então tinha. vai, então vai. E aí eu lembro que o meu pai chegou. Eu acho que quem tava comigo era a Annelise e a Priscila. Ou só a Priscila, não lembro. Mas eu lembro que a gente chegou no lugar e o meu pai achou a casa muito suspeita. E ele, eu vou entrar junto. E meu pai, foi a Priscila que tava comigo. E meu pai entrou junto. E quando meu pai entra na casa, a festa era no quintal, no meio. Tu não chegou aí no lugar. No meio Lógico que não. Só com esse relato aí eu já sei que meu pai e minha mãe não deixaram eu ir. Eu acho que tava esse colega novo, tava o Leal, que sempre tava, e o Pacheco, provavelmente, e eu acho que o Sapo. Por isso que eu lembro da Priscila. Gente, eu era apaixonada pelo Pacheco. A gente. Aí eles estavam num breu com uma música ligada e umas luzes piscantes. Eu lembro que o meu pai olhou pra mim e disse assim: Minha filha, não fica aqui, vamos embora. E aí, agora que eu lembro, aí a Priscila: Não, de forma alguma, eu vou ficar. Meu pai: Tu não vai ficar porcaria nenhuma. Pegou ela pelo braço e disse assim, pra minha mãe: Tu liga pra Silvana, tu liga pra Rosinha, tu liga pra não sei o que ninguém vai entrar nessa festa. E a gente foi embora. A gente foi parar numa pizzaria, todos os pais juntos. E a gente, puta da cara, porque o meu pai não deixou a gente ficar na festa. E aí eu Pô, lembro que era a assim mesmo. Silvana disse assim: o João não deixou. Não tem problema. Da Renata também não vai. E aí a gente Não, foi. nem saí de casa sem o aval do João. Isso. E aí a gente combinou que a gente ia todo mundo jantar numa pizzaria. Era a nossa vida. Aí eu Realmente lembro. na Roda Pizza. Exatamente. Daí eu lembro que a mãe: Ai, mas a gente não chamou os pais da Priscila. Não tem problema. Yara, a gente tá no lugar. Não, e a Priscila ficou puta da cara naquela época. Ela ficou putíssima na cara, porque ela era afim do sapo, se eu não me engano. E aí, o meu pai cortou o barato de todo mundo. Cortou. A nossa adolescência foi assim, Mas foi. era muito comum, assim. O pai de qualquer pessoa chegava no lugar, não gostava muito.
já avisava para todos os outros pais que não vamos nem sair de casa, ou vamos deixar só até meia-noite, porque depois esse bairro aqui tá esquisito e tal. Tinha uma união muito grande dos pais, assim, para proteger a gente. E, nossa, eu chorava muito, assim, quando os meus pais não deixavam eu sair de casa. Não, porque tá todo mundo lá. Aí daqui a pouco vinha minha mãe, não tá ninguém lá, porque já avisaram que a casa, que não sei o quê, que pipipi, popopó, aí eu ficava desmoralizada, assim, né? Não, por isso que eu já não falava muito naquela época, então era uma coisa tipo assim, ah tá, não deixou, não deixou, então tudo bem. Assim. Aí é só pra gente, até hoje eu fico me perguntando que o meu primeiro porre na vida foi na casa do Juliano, numa das festas na casa do Juliano, que eu lembro de flashes do momento. Lembro que eu tomei um porre junto com a Marina, e até hoje eu me pergunto como é que meu pai me deixou ir naquele lugar? Só porque era a casa dos pais do Juliano. Hoje É, eu refletindo assim, só por causa disso, né? É só porque tá todo mundo lá, as gurias estavam todas lá, a Ana estava lá, a Renata, o Juliano, o Lucas, o Regis, só por isso, assim, sabe? Foi só uma pequena observação, porque fora isso, nunca iam deixar a gente ir no lugar. Mas enfim, gente, era isso. Várias histórias aqui relembradas. Obrigada, Rê, de novo, por ter me ajudado a contar essa história. Aproveita que você ainda tá aí, curte esse vídeo, ativa as notificações aqui do canal e também recorda junto comigo o primeiro episódio, onde eu li pra vocês a minha crônica falada, para contextualizar o porquê que essa temporada é tão especial. E aquela simples pergunta: será que a gente ainda ri das mesmas coisas 15 anos depois? Daqui a 15 dias tem outro episódio. Tchauzinho!